Recortar fotos é uma habilidade fundamental para quem quer editar imagens. Além de você corrigir imperfeições, o recorte permite que você retire elementos e mude a foto de contexto. O melhor programa para realizar essas edições é o Adobe Photoshop. A partir de hoje eu vou iniciar uma série de aulas voltadas para o público iniciante que deseja entrar no mundo do design gráfico. Mercado que só cresce no Brasil e no mundo. Eu sou Clerilson Gomes, instrutor de informática e design gráfico, e este é o canal Seja Design. Vamos pro vídeo? Pois bem, pessoal, já estamos aqui com o Photoshop aberto, né? Lembrando, essa imagem que nós vamos abrir agora é uma imagem um pouco mais complicada, então ela requer aqui outra ferramenta que a gente vai usar, que é a caneta. Ela tanto pode ser usada para fazer formas, né, vetores, como também para seleção, e é uma forma mais profissional de se fazer o recorte em uma imagem, tá? Esta imagem que eu recebi hoje de um cliente para ser cortada é uma imagem um pouco mais complicada de fato, para se tirar o fundo, né, que o fundo da imagem de forma que fique bem tiradinho, que fique bem bacaninha, porque é um fundo sujo, que a gente chama, né, um fundo que tem ambiente. Então, é claro que você vai muitas vezes receber uma imagem que ela já tem um fundo de uma cor só, ou fundo branco, ou fundo preto, ou fundo azul, ou fundo amarelo. Esses tipos de backgrounds, eles são mais fáceis de tirar, porque até com a varinha mágica, que é outra ferramenta aqui do Photoshop, a gente consegue tirar, porque a varinha mágica, ela seleciona um pixel e seleciona todos os outros iguais a ela, né, que está na mesma seleção, está no mesmo conjunto. Então acaba que ficando mais fácil. Por exemplo, eu tenho uma imagem aqui, uma imagem de um bolo que eu separei aqui. Eu tenho uma imagem de um bolo que eu separei pra gente ter como exemplo, né? Citar como exemplo, né? No caso deste bolo aqui, quando eu tirar o fundo aqui, né? Eu vou eliminar o fundo para vocês verem que essa parte pontilhada é a parte transparente da imagem, né? No caso desse bolo aqui, ele tem um background totalmente branco. Então, nesse caso, é fácil retirar o fundo desse objeto, né? E esse objeto ficar transparente, só apenas selecionando com a varinha mágica, né? Então a gente vem aqui com a varinha, né? A gente coloca a tolerância, que é a sensibilidade dos pixels que ela vai selecionar, né? No caso aqui, como não tem nenhuma barreira, o que são barreiras? São aquelas entradas brancas aqui, por exemplo, muitas vezes de iluminação, de algo desse tipo. Então, às vezes, quando tem aqui uma entrada para cá branca, quando você seleciona aqui o background, ele tende também a selecionar a imagem, né? E a gente tem que fazer aí outro retoque, mas aí vai ficar para outra aula, né? Então, nesse caso aqui, ó, eu selecionei. Perceba que ainda tem aqui uma parte para ser selecionada, mas a gente acionando aqui o Shift, a gente consegue selecionar. Ou apenas, olha, eu vou apertar aqui Ctrl D para a gente tirar a seleção, e eu vou aumentar um pouco mais a tolerância, nesse caso aqui, né? Vou botar 60, tá? Quando eu coloquei 60, perceba que ele já aumentou a área selecionada e não alterou nas outras, né? Praticamente não alterou nas outras. Então, neste caso aqui, fica mais fácil de ser retirado do fundo, porque você só vem e deleta, tá? E a gente já tem aqui um objeto em que a gente pode colocar em outros backgrounds, em cima de outras imagens, né? Para colocar justamente a ambientação aqui neste bolo, tá? No caso, nós recebemos uma imagem um pouco mais complicada para trabalhar. No caso, a gente recebeu uma torta de limão
esta torta de limão é esta aqui, que eu vou mostrar para vocês. Só um minuto. Esse arquivo pronto, esta torta de limão aqui foi a enviada pelo cliente, né? O cliente queria que a gente tirasse o fundo dessa imagem para a gente poder usar ela, utilizar ela em várias outras peças, né? Como um post para redes sociais, como um encarte para o supermercado, enfim, várias outras utilizações. Neste caso aqui, se a gente utilizar a varinha mágica, perceba que ela não vai conseguir selecionar de forma correta toda a torta, né? Porque ela tem aqui uns pixels bem irregulares, um pixel um pouco mais diferentes, né? Então nesse caso, gente, a gente vai usar aqui uma ferramenta chamada caneta, tá? Ferramenta caneta, o atalho P. Aqui em cima nós temos duas opções de utilização dessa caneta, tanto o demarcador como a forma. No caso, nós vamos usar o demarcador. Se nós utilizarmos aqui a forma, a gente poderia fazer uns gráficos, tá? Ou seja, a gente poderia compor aqui a arte fazendo algum outro gráfico, tá? Então esta mesma ferramenta, ela é utilizada também para fazer formas, ok? Mas no caso, a gente não vai utilizar ela para fazer formas, neste caso, né? A gente vai utilizar ela para fazer o recorte desta torta, tá? Então, gente, olha, primeira coisa a se fazer, a gente tem que dar dois cliques aqui. Então, abrir essa imagem, torta de limão.jpg, e ela é uma imagem completa, né? Então, eu vou aqui dar dois cliques em cima desse plano de fundo. Vou colocar o nome dela aqui de torta de limão e vou duplicar ela, porque é sempre bom quando você estiver utilizando a ferramenta de corte ou outro tipo de edição, você sempre deixar a imagem original, a imagem original do arquivo, para caso a gente tenha que voltar atrás, tenha que fazer alguma alteração, enfim. Eu costumo sempre apertar Ctrl J, que é simplesmente duplicar a nossa torta de limão, né? Então ela já está aqui duplicada e nós vamos começar o corte. Como é que a gente vai começar? Eu costumo começar aqui primeiro, né? Mudar aqui para demarcador. Eu costumo começar essa imagem dando um zoom bacana, dando um zoom legal aqui, para a gente poder ter um domínio melhor aqui da imagem na hora de selecionar, tá? Para que ela realmente fique uma imagem de qualidade e dê para utilizar em várias outras peças publicitárias, nós vamos utilizar este tipo de corte, ok? Então basicamente a gente ir circulando, circulando toda a torta. Gente, um detalhe importante é que é interessante que a gente perceba que quanto mais a gente deixar justinho aqui o contorno, melhor vai ficar o resultado final. Claro que no final nós vamos dar ainda alguns ajustes, fazer alguns ajustes, né, na imagem antes de finalizá-la para utilização nas outras peças publicitárias, ok? Mas nesse caso aqui, eu vou até deixar um pouco irregular, tá? Como é que eu faço essa seleção? Eu apenas vou clicando, de fato, né? Porque aqui tem tipo como se fosse um crocante, né, na torta, e eu queria permanecer, eu quero deixar essas partes crocantes aqui, porque na arte ela fica mais real, né? Quando a gente insere essa imagem aqui em qualquer arte, em qualquer peça publicitária, ela fica mais real, né? E a gente, quando vai compor uma imagem, quando vai colocar ela, tirar ela
da sua imagem original e colocar em outro ambiente, em outro gráfico, a gente quer que ela fique ao máximo real, natural, né? Então a gente tem que preservar ao máximo os detalhes da imagem, né? Então aqui nós continuamos aqui com o corte. Enquanto isso, galera, se você está gostando do conteúdo, deixa seu like, se inscreva no canal para dar uma força, né? Para estimular a gente que é sempre tá colocando os nossos vídeos aqui, tá? Nesse canal vai ser apenas dicas de fato de voltado a design gráfico. Nós vamos começar aqui com Photoshop, mas futuramente teremos aulas e dicas de Illustrator, CorelDRAW também, tá? Pronto, gente. A parte mais crítica aqui já foi selecionada, tá? Então, nós vamos aqui agora para parte do prato, tá? Então, o legal dessa ferramenta caneta é que ela tem a possibilidade da gente fazer as curvas, tá? Então, como é que eu faço a curva utilizando a caneta? Eu clico no local onde eu quero começar a minha curva e arrasto. Clico, seguro e arrasto. Pronto. Perceba que eu fiz aqui uma curva perfeita, né? Depois de ter utilizado bastante aqui os detalhes da borda, aqui no prato, que o prato é oval, é redondo, eu utilizei uma curva e esta mesma curva eu vou continuando, ó, tá? Venho mais para cá. Aí vocês podem me dizer, Clerilson, tá ficando algumas partezinhas. Sim, por quê? É interessante que no final a gente faça esses ajustes, tá? E eu tô fazendo isso de propósito, até para que eu possa mostrar para vocês como é que a gente vai fazer esses ajustes na imagem, tá? Pronto, nesse caso aqui eu já terminei a seleção. Eu já terminei a seleção da torta. Ela está totalmente selecionada agora. O que é que nós vamos fazer? Após nós juntarmos os pontos, ou seja, fiz toda a seleção, né, na imagem, fiz toda a seleção e juntei com o ponto inicial, tá? Quando a gente fizer isso, eu vou apertar o atalho Ctrl Enter. Perceba que ao apertar aqui o atalho Ctrl Enter, desculpa, nós transformamos aquele desenho que a gente fez em uma seleção, tá? Então, o que é que a gente vai fazer agora? Nós vamos selecionar qual vai ser a camada que a gente vai deletar. Eu vou até desativar aqui a camada de trás para que ela não apareça quando eu tirar o fundo, né? E nós vamos deletar, apenas isso, ó. Pronto, nós já temos aqui a nossa torta de limão devidamente cortada. Perceba que ela não está ainda do modo em que fique apresentável, que ela fique boa para ser colocada em uma peça publicitária, né, em um post, né, na web. Então nós vamos agora fazer alguns pequenos retoques nela, tá? Que ela fique melhor ainda, ok? Então, o que eu quero utilizar é a parte que eu selecionei. Então, vou apertar Ctrl, a tecla Ctrl, e vou selecionar aqui, ó, a camada, tá? Lembrando que não é aqui, ó, no nome Torta de Limão 2, é aqui no íconezinho da camada, tá? Quando eu faço isso, eu seleciono toda a imagem, tá? Seleciono toda a imagem. O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos usar uma técnicazinha bem interessante para poder a gente não deixar aquelas bordinhas pretas, né? Ou de outra cor.
que venha a atrapalhar aqui a nossa torta, tá? Então eu venho aqui, olha, na ferramenta pincel, diminuo o tamanho em chave aberta, tá? Diminuo o tamanho em chave aberta, olha. Vou diminuir o tamanho do pincel. Vou apertar a tecla Alt, tá? Alt, porque apertando na tecla Alt, eu vou acionar o conta-gotas. Para que eu quero esse conta-gotas? Esse conta-gotas eu quero selecionar a cor que vai ser pintado, ou seja, a cor que o pincel vai ser utilizado, tá? Então venho aqui, ó, clico, automaticamente aqui na primeira cor fica selecionado aqui para o pincel, tá? Então eu vou vir aqui, ó, só fazer um retoque aqui na ponta, ó, passando o pincel por cima da seleção que nós fizemos, tá? Você pode mudar do conta-gotas para que ele fique o máximo parecido com a iluminação, ok? Lembrando, gente, caso vocês errem ou batam aqui com o mouse em algum lugar, vocês podem voltar e fazer novamente, só apertar Ctrl Z, tá? Então, apertei Ctrl Z e ele retornou aqui. Então, venho e continuo, ok? Faço todo o contorno. Aqui tem uma mais clara, eu já selecionei uma cor mais clara também, mas perceba que aqui, ó, nesta parte aqui tem uns pixels ainda escuros que eles não vão ficar legais quando a gente for compor a imagem, né, numa arte, tá? Então a gente, ó, vem e tira as partes pretas, tá? Então pronto, a gente agora conseguiu deixar a borda da torta de uma maneira bem interessante, sem falhas pretas, né? E com uma borda suave também. Então, na questão aqui da borda, quando a gente for utilizar ela em alguma arte, a gente já não vai ter mais nenhum problema. Aí você me pergunta, Clarilson, e o prato? O que é que a gente vai fazer com o prato? Exatamente a mesma coisa, tá? Então o que é que a gente vai fazer aqui, olha, no prato eu vou selecionar a cor mais próxima da borda, né? No caso aqui é o branco, mas a gente vai selecionar e vai fazer exatamente a mesma coisa. Então olha, eu venho aqui e venho passando na borda o branquinho, né? A cor mais próxima que a gente tem aqui, tá? Aí vem escurecendo um pouco, então a gente escurece um pouco também. Pode fazer uns ajustes, galera. Ah, não ficou legal, ficou um pouco claro demais, tá? Então aperta novamente o conta-gotas e vem aqui fazendo os detalhes, tá? Você pode me perguntar, vai ser sempre preciso fazer isso? Não, eu poderia ter cortado de maneira mais correta possível, tá? Mas como essa técnica aqui é uma técnica para iniciantes, é interessante que você aprenda como resolver alguns probleminhas que possam acontecer, né? E muitas vezes você está com muita coisa para fazer na agência ou no local onde você trabalha e acaba não dando o tempo necessário para você fazer a arte, né? Fazer novamente um novo corte e tal. E muitas vezes você ainda não tem aquela habilidade de fazer os pontinhos da maneira correta, aí você vai ter que fazer apenas alguns ajustes. E por isso que eu estou aqui mostrando para vocês essa forma da gente fazer esses ajustes aqui, ok? Então, pois bem, neste caso aqui, vou apertar Ctrl D para retirar a seleção
E perceba que a torta agora está pronta, né? É um trocadilho, é verdade, a torta está pronta para ser composta em uma arte, né? Então vou abrir aqui um novo arquivo, ó. Abrir um arquivo em 1500 por 1500 pixels em resolução de 72 mesmo. Vou levar a imagem que foi cortada para cá, tá? E vou preservar a resolução inicial dela, transformando-o em objeto inteligente, né? Vou converter aqui em objeto inteligente. Dessa forma eu posso diminuir, eu posso ampliar, eu posso fazer isso várias vezes e ela vai se manter sempre com a resolução inicial, ok, gente? Então, gente, olha, perceba que a imagem ela está com um corte bem feito, né? Sem nenhuma rebaba. O prato está também cortado corretamente. Então aqui a gente já pode compor, né? A torta em uma arte. Esta aula, gente, é apenas sobre um corte mais caprichado, tá? Isso aqui, essa mesma técnica, vocês podem usar em qualquer uma outra imagem também, né? Você pode utilizar em pessoas, para fazer pôster, banners, né? Pode ser feito em qualquer uma outra arte, né? Então nesse caso aqui, gente, está concluído, né, a nossa primeira aula. Ela era realmente focada na parte do corte, na parte do recorte, que é uma parte bastante importante, talvez uma das principais em um editor de imagens é o recorte, né? Então espero que tenham gostado. Com certeza, daqui para frente, esse é apenas o primeiro vídeo, mas nós teremos vários outros. E a ideia aqui é que a gente consiga fazer várias outras artes. A gente mostra o nosso dia a dia aqui também na produção de artes dos nossos clientes, né, dos nossos parceiros. Um centro de discussão onde a gente possa sempre estar trocando ideias, trocando sugestões e muito mais. Então, galera, eu estou começando esse projeto agora. Então, se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou de alguma forma, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para você receber as notificações quando a gente colocar vídeos novos e até